Então estamos de volta com a nossa série A Vida Secreta da Idade Média. Hoje, com o último subitem do capítulo 15 do livro da professora Helena Percivaldi, intitulado Os Judeus entre um pogrom e outro. Então vamos falar da questão judaica diante da exclusão e dos excluídos e ver como que isso se relaciona com os demais excluídos que a gente andou estudando. Lembrando que passamos por bandidos, passamos pelos ladrões, prostitutas, fizemos todo um panorama dessa realidade de marginalidade social, ou seja, aqueles que, apesar de estarem dentro da sociedade, não estão inseridos na sociedade, né? O que gera esse paradoxo de lugar social que nós falamos aqui exaustivamente. E é claro que a questão judaica, a professora já havia antecipado isso na introdução ao capítulo, há 3 encontros atrás. Ela fala que de todos, sem dúvida nenhuma, os judeus eram aqueles que mais representavam o conceito dos excluídos. Vamos ver como que ela aborda aí no primeiro parágrafo. Ilustres excluídos foram, na sociedade medieval, e não só os judeus, né? Então ela chama os judeus de ilustres excluídos. Já depois da conquista de Jerusalém e a destruição do templo por Tito, no ano 70 depois de Cristo, muitos se refugiaram no norte da África e na Espanha, onde fizeram florescer comunidades de mercadores e artesãos. Malgrado a diáspora, suas condições de vida eram, nas circunstâncias, boas, mas pioram consideravelmente quando o cristianismo se tornou religião oficial do império. Seus direitos foram limitados e a própria igreja assumiu uma atitude ambígua em relação a eles. Vamos sublinhar isso. A própria igreja assumiu uma atitude ambígua com relação a eles. Mesmo mantendo certa tolerância formal, não somente condenou os numerosos episódios de violência que terminaram na queima das sinagogas, mas introduziu para os cristãos a proibição de se converterem ao judaísmo. Introduziu, sublinha, para os cristãos a proibição de se converterem ao judaísmo. Aqui a coisa muda de figura porque eu tinha a diáspora, né? Eu tinha aquele cenário todo de destruição de tempo que remonta a essa antiguidade durante o imperador Tito, o jugo de Tito ao Império Romano. E essa religião fica a um segundo plano quando o cristianismo se oficializa, né? E aí a gente já sabe que isso já remonta ali a Constantino, a Justiniano e a todos os imperadores que tiveram uma participação maior cristã dentro do Império Romano depois. O que vai ser pá de cal para assentar essa exclusão judaica, porque eles conviviam em uma condição até de um razoável privilégio no início do Império Romano, não vamos dizer que eles eram de todo excluídos, mas comparado a outras religiões, eles tinham uma tolerância razoável dentro do Império Romano. Quando a oficialização pós-Constantino, né, a era que vai até Justiniano e pega os demais imperadores tardios, todos eles cristãos, uma outra exceção, essa igreja começa a apresentar uma série de elementos que demonstra, por um lado, uma tolerância formal e, de outro, uma tolerância com episódios de violência, né? Então, taca o fogo em sinagoga, não há condenação. E aí vem um problema, que é um problema de natureza teológica, quem quiser escrever aí na lateral, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na minha escrita, na lateral aí, de onde ele fala do judaísmo no final desse parágrafo, a gente pode colocar aqui a ideia da natureza teológica, né? Então, a natureza teológica que fundamentalmente ajuda a compreender o que vemos, né? Então, a teologia aqui é muito intensa, vem com uma força contundente, porque eu proíbo a conversão ao judaísmo. Algo se estranhar, porque a pessoa poderia pensar, nossa, mas e o fulano, ele é cristão? Por que ele quereria se converter
ao judaísmo, né? São casos muito raros de alguém que vai abandonar o cristianismo e migrar para o judaísmo, ainda mais a essa altura. O que está por trás não é a preocupação com a natureza divina ou com a condenação eventual dos convertidos, mas sim o achincalhamento e a exclusão do judaísmo enquanto religião. Então eu gero, que ela já no parágrafo seguinte chama de suspeita. Eu, a partir do fenômeno de uma suspeita, os judeus vinculados a um ideário de suspeição, eu estou marcadamente gerando aqui um fenômeno onde essa pessoa não pode se converter ao judaísmo, porque se converter, vai perder a própria alma, vai ser condenada ao inferno, porque está indo para uma religião proibida, uma religião menor, né? E eu não posso proibir a religião em si, pelo menos não nesse momento. Então o que eu faço? Eu proíbo a conversão, e assim eu gero, o que ela explica embaixo, a suspeição do judaísmo. Eu vou mais um parágrafo e depois abro para a gente perguntar e fazer mais algumas considerações, só para entender esse fenômeno da suspeição, né? Porque inicialmente, à primeira vista, parece estranho eu proibir alguém a se converter a uma outra religião. Que raios de proibição é essa, né? Então tem aqui um elemento um pouco mais contundente para a gente perceber, e ele vai ver onde que isso vai dar. A suspeita em torno dos judeus, segue o segundo parágrafo, devia-se à acusação de terem assassinado Jesus Cristo. Então bota aí, a acusação, vamos sublinhar essa frase toda, porque isso, até o sionismo, até o nazismo, e muita monta até os dias atuais, ainda dá pano para a manga esse tipo de suspeita, que chegou às vias de fato em diversas matanças, como nós sabemos ao longo da história. Então vamos sublinhar essa frase. A suspeita em torno dos judeus devia-se à acusação de terem assassinado Jesus Cristo. Mas as relações entre os fiéis das duas religiões nem sempre foram marcadas pela mesma tensão. O islamismo, naquela conjuntura, foi muito mais tolerante, em todo caso, dado que permitia que os hebreus participassem ativamente da administração dos novos estados e que se fixassem em toda a área de dominação muçulmana. Com a crise decorrente das invasões bárbaras ou germânicas, se preferirem, no Ocidente, os judeus foram, ao contrário, bastante tolerados e, em até muitos casos, protegidos pela Igreja. Até porque, muitas vezes, faziam parte de comunidades que conseguiram fazer frente às devastações graças aos intensos tráficos comerciais e à sua posição de intermediários entre o mundo cristão e o mundo islâmico. Em algumas cortes, como a normando-suábia de Frederico II, em Palermo, o imperador se rodeava de intelectuais judeus e muçulmanos a quem confiava prestigiosos cargos de poder. Sevilha, Córdoba, Granada e Toledo se tornaram, durante o reinado, ou reino de Afonso X, o Sábio, 1221 a 1284, o emblema da perfeita e fecunda síntese entre as três culturas, a cristã, a árabe e a judaica. Mas essas eram exceções à regra. Então, como é que a gente vai sublinhar para marcar a dicotomia da exceção à regra? Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui, com a crise, lá no começo do parágrafo, com a crise decorrente das invasões, os judeus foram, ao contrário, bastante tolerados e até protegidos pela Igreja. Tá? Podemos sublinhar até aí. Protegidos pela Igreja. E aí depois sublinha o fim do parágrafo. Bota assim, emblema da perfeita e fecunda síntese das três culturas, cristã, árabe e judaica, mas eram exceções à regra. Então haviam situações, depende de onde a gente está analisando. Está falando de Sevilha, está falando de Córdoba, Granada, Toledo, eu tenho ali tolerância. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de áreas dentro do Sacro Império, nossa Senhora, era um festival da intolerância, né? Então, caberia aqui, por exemplo, a gente fazer um pequeno parênteses sobre Afonso X, o Sábio?
podemos falar sobre Afonso X sábio, mas lembrando que ali está um reinado de tolerância. Há uma tolerância muito forte aqui nesse reinado, algo diferente, por exemplo, de se perceber em outras regiões, né? Essa é a marca desse reinado, em outras não. Então tem que tomar todo esse cuidado, né, para a gente não ficar confuso e achar que a exceção é a regra, que é um grande perigo quando você avalia esses casos. Ah, mas no reinado do Afonso Sábio? Ah, mas no Frederico II em Palermo? Sim, mas essas são exceções que confirmam a regra. No geral, eu tinha uma suspeição. Vê se a gente quer colocar alguma coisa sobre esse aspecto inicial, e aí a gente segue fazendo um parêntese sobre o Afonso X. É uma pergunta que está sendo colocada aqui no comentário. Foi realçado no final do século. Em 1990, 1990 e pouco, por exemplo, nós vemos os filmes de Mel Gibson, em que se culpabiliza ainda os judeus, né, que teriam sido culpados pela morte de Cristo, né, a perpetuação de algumas formas de percepção sobre a visão judaica, né, ainda condenando esses judeus pela morte de Jesus, né? Não só no cinema, diversos livros também, publicações e, claro, culturas divulgam ainda essa ideia até os dias de hoje. Não é algo digno de lembrança aqui. E curiosamente, tem também a percepção de que Herodes, na sua condição de Idumeu, ele não poderia ser excluído, né? E você vê que eles são todos muito juntos, e até um certo ponto podem ser considerados judeus ou não, mas haviam diversos sectos no interior do próprio judaísmo, né? E a guarda romana, por exemplo, né, o Herodes, ele vai usar isso, é um comentário que está sendo feito, e passa essa ideia de que aqueles que são judeus, não pertenciam aos gentios, né, ele queria ser rei, né? Então, eles não queriam associar os do reino de Judá, ou a ideia da Judéia, a essa relação. Então, podemos dizer, uma verdadeira um conflito, um caldeirão de séquitos, né, que podemos encontrar dentro dos judaísmos, esses grupos radicais. E o Pilatos, efetivamente, o Herodes, perdão, era um deles. Não eram os idumeus, não eram os samaritanos, eram efetivamente os judeus. Porque eram nesse aspecto que havia de fato a exclusão, né, que era feita. E uma peculiaridade também dessa visão é o quanto até hoje se demonstra nas pequenos detalhes culturais, o quanto até os dias de hoje essa culpabilidade contra os judeus. Isso na época de filmes e também de alguns livros, algum antissemitismo, né? Alguns sectos, segmentos, não só do cristianismo, mas fora do cristianismo, ainda não se tolera, né? A tolerância ela é muito reduzida, não se admite o diferente, não se admite o estranho. Mas, por exemplo, um radicalismo que acaba permitindo que não se pode ainda condenar, e até hoje esses judeus são acusados e condenados. Então é impressionante como que isso não é exclusivamente medieval, mas antigo, da antiguidade e perdura até a modernidade. Interessantemente, a gente pensar aqui diversos elementos, né? Primeiro, só um parênteses, a questão que foi colocada do Idumeu, né? ou chamado Edomeu, né? Se quiserem depois aprofundar, pode pegar. A primeira referência que a gente tem bíblica disso é ainda lá no livro do Gênesis. O Gênesis, até separei aqui, o Gênesis 36, versículo 8, ele fala: por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Ou seja, essa ideia de que Edom teria sido um nome dado a Esaú, na condição de primogênito do Isaac, e ele vendeu
esse direito que ele tinha a ser primogênito para o irmão dele, Jacó. Essa venda. Ele trocou, na verdade, diz a Bíblia, por um prato de sopa. Né? E aí o nome da cor vermelha da sopa é que deu o tal Adom, ou Edom, e esse topônimo lá, o lugar de Seir, é que deu a ideia do o primogênito de todos os horeus, que eram os povos que habitavam aquela região antes dos tais indomeus ou edomitas. Então isso aparece no Gênesis, também no Deuterônimo, que tem uma referência muito interessante, já que a gente fala aqui de exclusão e alijamento, né, colocar para fora da sociedade algumas pessoas em detrimento de outras. Há uma citação que muitos, não só judeus da época, mas cristãos depois, respeitavam. Né? Não havia, apesar de muitos acreditarem que essa escritura, ela, a palavra do Deus vivo, ela não era seguida à risca ipso fato, até porque se fosse, teríamos, por um lado, absurdos cometidos e, em outro, tolerâncias que não interessavam. E a própria Bíblia fala de tolerância no Deuterônimo, e podemos depois procurar, o Deuterônimo capítulo 23, versículo 7, onde ele diz: não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Quer dizer, recomendando a todos os judeus que não excluam os edomitas. E ele também fala dos egípcios, no mesmo versículo. Né? O versículo completo é: não abominarás o edomeu, pois é teu irmão, e nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na tua terra, que é a parte mais famosa do Deuterônimo. Curiosamente aqui, apesar da recomendação a ter uma tolerância, essa tolerância não era real, ela não era visível, nós não tínhamos uma percepção. Então é um contexto onde vemos judeus detratando judeus da mesma forma que 2, 3 séculos depois, cristãos detrariam, achincalhariam e excluiriam seus próprios amigos e irmãos cristãos porque eram de um séquito ou seguiam determinada corrente teológica, sempre fazendo questão de esquecer que eles faziam parte da mesma religião, como até hoje é. Né? Em muitos lugares, por exemplo, você conversa com determinados segmentos do cristianismo e eles têm o nível da ojeriza de se identificarem como sendo da mesma religião, por exemplo, que um católico ou que um protestante. O que é, por si só, um absurdo, porque você não enxergar que são todos da mesma religião. O que muda é a institucionalização da igreja. Então, da mesma forma que hoje vemos sectos, segmentos, inclusive seitas sendo criadas e muitas perpetradas dentro do âmago da cristandade, isso é um fenômeno que vem desde o Império Romano até os dias atuais, assim era o mundo no primeiro século e antes dele, para os judeus. Então, essa pergunta que é colocada e essa culpa que é posta sobre os ombros dos judeus, em que eles, ipso facto, teriam assassinado a figura de Jesus Cristo, ela vem com o mesmo propósito. E é um questionamento que não surge na antiguidade, 20, 30, 40 anos, do Nazareno crucificado. Isso vai surgir, obviamente, depois, bastante tempo depois, aliás, porque há um interesse, primeiro, de nublar o judaísmo de Jesus e, segundo, de criar dissensão no coração desses cristãos primitivos e assim estimular a que eles não fossem levados em consideração como eram, por exemplo, os judeus. Então, o primeiro raciocínio que realmente não se sustenta e não tem nenhuma razão é que você pensa: bom, Jesus é judeu, Maria, sua mãe, José, seus primos, muitos mencionados na Bíblia como os irmãos, são todos judeus. A figura dos apóstolos, todos judeus. Então, um judeu não vai dizer: nós matamos Jesus, nós matamos essa figura histórica, esse profeta, porque é assim que os judeus veem a figura de Jesus. Quando eu passo a pensar na ideia messiânica de Jesus, Jesus como o Messias, essa ideia é uma ideia estranha ao judaísmo e estranha ao
islamismo, que vem apenas Jesus como mais um dos muitos profetas, não muito diferente, por exemplo, do que o próprio Daniel, que teria antevisto na visão de alguns cristãos. Enfim, então se eu vou entrar no caminho detratório de enxergar os judeus como sendo os responsáveis, há uma incoerência muito nítida que salta aos olhos. Porém, é aquela velha ideia, se eu quero forçar a barra, eu vou procurar a culpa e o crime onde quer que ele exista. Eu não poderia inicialmente, como alguns elementos e algumas histórias, até segmentos teológicos, dizerem que foi Herodes quem efetivamente matou Jesus, porque, na verdade, eu tenho, na figura de Herodes, a responsabilidade, vamos dizer, nas costas dele, a culpabilidade do assassinato, por exemplo, de João Batista, que era primo de Jesus, né? Então, quem é a figura que está por trás? É o governador romano. O governador romano, na ocasião, tendo recebido, de acordo com algumas fontes, a maioria delas bíblicas, às vezes para o arrepio da historiografia, mas enfim, é o que temos para trabalhar, sabendo que Jesus era conhecido ali como proveniente de Nazaré e era tomado como um galileu, mesmo tendo nascido em Belém de Judá, quer dizer, então você vê aquela velha dicotomia que não cabe aqui, já tivemos a ocasião de fazer, inclusive, uma palestra inteira sobre a relação entre Jesus de Nazaré, ou Jesus nascido em Belém, mas o fato é que ele é enviado a Herodes, para que Herodes julgasse, né? E Herodes ali não encontraria nenhum tipo de culpabilidade e devolve ele à procedência de onde ele teria vindo originalmente. Então, a responsabilidade, primeiro jurídica e moral, por essa morte, ou pela determinação da crucificação de Jesus, ela deve ser associada e atribuída à figura de Pôncio Pilatos, né, que, sabendo dele inocente, ainda assim o condenou a esse flagelo e a essa crucificação, de acordo com o entendimento das Escrituras, que podemos partir, pelo menos, de um pressuposto de que corrobora algum tipo de verdade. Seja como for, essa figura histórica ela foi assassinada pelo Estado na casa dos 30 anos. É o máximo que a história consegue botar a mão no fogo. Fora isso, a gente fica em nuances das Escrituras e das interpretações textuais. Mas o fato é que essa responsabilização ela é uma responsabilização com uma culpabilidade de execução de pena capital, né, que é feita pelo Estado romano. E o Estado romano, nessa oportunidade, ele é aconfessional, ele não professa uma fé específica, embora ainda tolere diversas venerações, inclusive dos antigos cultos, mas já havia em torno das capitais e das principais cidades do Império Romano uma grande quantidade de pessoas que defendiam o judaísmo e defendiam outras fés, né? Então, se foi esse governador romano quem decidiu a condenação à morte dessa figura de Jesus, e esses romanos foram também os soldados de Roma, que respondiam a Roma e ao Império, que cumprem a sentença, teriam sido esses romanos quem efetivamente mataram Jesus. E isso é o que acredito que boa parte da teologia, inclusive católica e fora do catolicismo e a historiografia, vão acreditar, porque a maior parte dos indícios não se crucificava ninguém, a não ser que fosse um comando ou um regramento de natureza imperial. Então não foi um comando de ordem religiosa, mas sim de ordem criminosa. Até porque a base disso era: existe apenas uma figura que pode ser considerada como o digno de culto. E essa figura é a figura do imperador. Lembre-se que, nesse momento, o imperador romano ele atinge o estatuto de uma divindade, né? Alguns tentam trazer a figura de Tito, mas é bem provável, historicamente, que a gente esteja falando aqui do imperador Tibério. Teria sido sob o império de Tibério que, efetivamente, a gente teria visto a figura de Jesus indo para a cruz ou minimamente sendo torturada e assassinada pelo Estado romano, o Império Romano, enquanto instituição. O que, e aí viria uma segunda pergunta, o que ganharia alguém em dizer
que um judeu, portanto, teria matado um dos seus e colocar essa sombra e essa culpa sobre o ombro de um judeu? Olha, aquela velha ideia. Se eu não encontrando um crime pelo qual eu acuse o meu inimigo, eu invento o crime. E aí eu passo a associar ele na condição de criminoso que fosse para facilitar os meus interesses, sejam eles sociais, sejam eles culturais, e aqui principalmente o interesse que era de exclusão, que é a origem de tudo isso que nós conversávamos aqui, a ideia da exclusão. Eu preciso excluir o judeu. E por que o judeu ele é perigoso a ponto de eu criar um oxímoro histórico onde eu culpo ele de algo que ele nunca fez, né? De algo que, se ele tivesse efetivamente feito, seria algo de extrema contradição. Pela mesma razão em que hoje, quando você conversa com A e B e você diz que A e B, na verdade, são diferentes, você força o esquecimento da irmandade que os une. Vemos discussões em âmbito de esquerda e direita, republicano-democrata, judeu-muçulmano, católico-cristão e muçulmano, porque eu quero que as pessoas esqueçam, primeiro, a nação que os une, a humanidade que os une, e é apenas quando eu forço e foco o meu olhar no dissenso é que eu consigo perpetrar e continuamente multiplicar certas visões que são historicamente completamente insustentáveis. E é o caso aqui. Não esquecendo também que esse momento que a gente falou até o ponto aqui em que estamos, ele é um momento ainda anterior ao renascimento comercial e urbano. Portanto, é um momento em que eu vejo a ideia da conquista árabe na Península Ibérica, eu vejo ainda um prenúncio de reconquista tentando ser feita, eu ainda não estou no que é considerado o grande legado medieval para o Ocidente, que é o período depois do renascimento comercial e urbano. E é isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas antes eu quero ver se ficou claro essa ideia para a gente entender a particularidade, primeiro, a forma de eu criar certas anomalias históricas e insistentemente trazê-las a lume para criar um detrimento a uma certa camada social. Foi isso que aconteceu. Isso vai acontecer e acontece até os dias de hoje, quando eventualmente um homem com um bigode exótico, e apesar de ter 1,5 metros se considerar ariano, vai dizer que aqueles judeus foram os responsáveis e serem devidamente condenados. Ou segmentos extremamente reacionários do cristianismo, tanto católico como, inclusive, protestante e neopentecostal, adotam a figura do judeu como uma figura execrável. Ou seja, em muitos modos, podemos dizer que essa suspeição do judeu, que foi falada antes da nossa primeira rodada de debate, essa suspeição ainda hoje é, pasmem, muito presente. E se é muito presente porque, se não fosse, não teríamos visto um assassinato genocida de 6 milhões deles a coisa de menos de 100 anos. Né? Então, isso é muito vivo ainda dentro. Então, é por isso que a professora tem todo o cuidado no começo, lá na introdução a esse capítulo, de dizer talvez o mais excluído dos excluídos, porque foi excluído, continuou sendo excluído e continua sendo excluído, que é a figura do judeu. Então, isso é muito importante e eu quero depois entrar aqui nessa questão do renascimento das cidades para que a gente possa entender como a Idade Média, nos seus dois momentos cruciais, primeiro antes, na chamada Alta Idade Média, e depois na Baixa Idade Média, como que esses judeus foram sendo considerados. Antes disso, e também antes de abrir mais uma vez o nosso debate para incluirmos alguns elementos novos para essa discussão do renascimento comercial e urbano, que é sempre o ponto nevrálgico de mudança de atitude na Idade Média, eu prometi que devo cumprir a fazer um comentário sobre Afonso X, o Sábio, porque, lembrem, nós aprendemos muito com exceções à regra. Então, se eu entendo o que está acontecendo no reinado
de Afonso X, que é uma exceção à regra, talvez eu consiga entender por que o judeu, em outros lugares, ele é menos excluído. Até a própria figura muçulmana. Então, esse Afonso X, que era efetivamente rei de Castela, rei de Leão, ele foi um autêntico, podemos dizer assim, promotor cultural, né? Ele reuniu na sua corte sábios, eruditos das 3 religiões peninsulares ali, e o que ele faz é criar uma série de escola de tradutores, escola de pesquisadores, e durante o reinado dele, só para vocês terem uma ideia, a escola de tradutores de Toledo alcançou um esplendor tão absurdo que a cidade de Toledo se converteu, pasmem, na capital cultural da Europa. E deixou aqui uma obra, e é também a importância do porquê falar de Afonso X e porquê lembrar dele como sábio, e a importância também para a literatura galego-portuguesa e a formação da literatura posteriormente brasileira, é que há uma obra literária escrita muito abundante aqui. Nós temos as Cantigas de Santa Maria, né? Nós temos a crônica geral, a história geral, que ela é científica, nós temos livros do saber de astronomia, o chamado lapidário, textos jurídicos, né, leis do estilo, os 7 partidos, enfim, códigos, inclusive esse chamado 7 partidas, que tem uma longa influência, até hoje é possível ver dentro do ordenamento jurídico castelão e espanhol, trazendo um olhar sobre como o direito romano foi recebido em Castela e se incorporou a essa corrente europeia, porque a gente sabe que a corrente europeia era a corrente do direito comum, aquela base consuetudinária, e aqui o direito romano veio trazer a sua contribuição. Então ele é, na percepção da história da Península Ibérica, um rei tido como ilustrado, promoveu a prosa Castela, enfim. E esse período aí que aparece no texto, 1221 a 1284, ele foi uma figura guerreira, uma figura diplomática que começou a reconquistar para a cristandade espanhola cidades importantes. O período crucial é logo no início, até mais ou menos 1262, cidades importantes para eles como Xerez, Medina Sidônia, Lebrija, Néboa, Cádiz, que foram recuperadas, fazendo frente ao islamismo, que foi passar cada vez mais para o norte da África, enviando ali uma expedição, uma das mais famosas foi a de Salguei, em 1260, e ele conseguiu eliminar uma revolta muito importante dos mudejares na Múrcia e no Vale do Guadalquivir, onde ele conseguiu repovoar toda a Múrcia e a Baixa Andaluzia. Então ele passa para a história como um rei literato, um rei científico, um rei histórico, um rei jurídico, mas ele teve uma importância militar também muito grande. Então essa cidade de Sevilha ali, nós vamos enxergar, e é o que aqui nos interessa mais do que qualquer coisa, a convivência das 3 religiões numa harmonia, podemos dizer, anormal. Havia uma tolerância, havia um intercâmbio de conhecimentos e de pensamentos que buscava a unidade da existência humana e de um saber que era algo completamente diferente daquele confrontamento bélico tradicional que nós vimos quando estudamos a Reconquista. Qualquer livro-texto, qualquer estudo que seja feito sobre a ideia da reconquista da Península Ibérica, leia-se, para quem nunca ouviu falar disso, da expulsão desses árabes da Península Ibérica, eles que vieram lá, né, daquela Península Arábica e andaram entrando no norte da África e chegando pelo estreito, subindo via Espanha e Portugal, tomaram conta da Península Ibérica e depois começaram lentamente a ser expulsos. A política tradicional era de confrontamento, e aqui não. Aqui nós vemos um conjunto de sábios de língua hebraica, conjunto de sábios árabes, latinos, que vão formar um chamado scriptorium, um termo latino que ajuda a entender o reinado de Afonso X. Essa é uma exceção à regra. Quando eu falo de escola de Toledo, eu estou falando de uma exceção à regra. Eu tinha uma erudição, eu tinha todo um trabalho de tradução, mas havia uma exceção. Oxalá nós pudéssemos ver, em diversos momentos, a mesma união em Toledo em outros lugares. Mas não foi assim que a ideia aconteceu. E é por isso que muitos lembram, com uma certa nostalgia, dos grandes e áureos tempos da cidade de Toledo,
porque o Afonso X inicia um processo de reformas nas estruturas políticas e econômicas que vai, em última instância, podemos explicar a própria formação do Estado moderno espanhol. Eu não consigo entender como que a Espanha se torna Espanha sem entender o reinado de Afonso X. Esse sentimento aglutinador de interesses ali em um único reino traz um exemplário para vários outros reinos que ainda irão se formar depois do final da Idade Média, marcadamente o Reino da Flandres, a própria Inglaterra e a França. Todos aprenderam muito com esse reinado, pasmem, de Afonso X, o Sábio. Então, esse esplendor, até na própria Idade Média espanhola, pode ser vista como ecos nas grandes catedrais, no esplendor arquitetônico de Burgos, Segóvia, León, enfim, Osma, várias outras cidades que vão trazer uma implicação muito forte. Então, esse é o meu parênteses sobre Afonso X, mas sempre lembrando, porque é importante o parênteses para que vejamos como as coisas poderiam ter sido caso não fosse uma exceção à regra. Em geral, apesar de eu ter registrado casos de muita tolerância aos judeus, casos de judeus protegidos pela igreja e casos de judeus vivendo harmônica e pacificamente com cristãos e árabes, essas são exceções à regra. Eu vou abrir novamente para alguma colocação ou consideração de vocês, e aí depois dessa rodada eu volto para o renascimento das cidades, que está no parágrafo seguinte dessa última frase que nós sublinhamos. E aqui temos que ver uma importância da arte, né? Gostaríamos de falar aqui disso, a importância da arte como ferramenta agregadora, né? E a idade do Herodes, a questão do Herodes, por exemplo, que foi mencionada anteriormente, é fazer uma associação na ópera Salomé. O Oscar Wilde também faz, o Strauss também em sua ópera, né? Pois coloca Salomé como figura sedutora que leva à morte do herói na ópera de João Batista. Então nós vemos aqui até uma relação no Evangelho, uma certa culpabilidade associada na figura de Herodes. E nesse aspecto é algo interessante de perceber. E como uma forma até de complemento do que foi falado, é interessante, aqui no texto não é falado, mas a importância que temos que ter da mão de obra, na mão de obra que nós vemos em Espanha, na mão de obra, por exemplo, de vários lugares que são levados adiante, que tem essa implicação direta a algo que nós podemos ver aqui como relevante. Nós vemos, por exemplo, durante o reinado de Eduardo III, a expulsão dos judeus, que foi algo economicamente muito ruim para esses judeus, né? Para a própria Inglaterra, né? Eles foram expulsos, alguns chegaram aí para a Holanda, outros, né? Então foi algo muito complicado nessa casa dos Plantagenetas, algo difícil de perceber, né? E essas perseguições, essas acusações, essas associações dos judeus com a questão financeira, havia a ideia do judeu itinerante, e eles faziam muitas viagens, né? Cálculos, às vezes levava-se de um ano para ir de um lugar a outro, e as estações modificavam. Então os judeus se deslocavam de um lugar no inverno, tinham que levar em consideração no verão, e as mercadorias, os tecidos, as peles eram diferentes. Eles tinham que fazer efetivamente um planejamento no momento certo, no momento adequado, e quando eles voltavam, eles tinham meios de se manter, né, subsistência, valores dentro daquela comunidade e dessa associação. Então, esse elemento financeiro começa a ficar mais associado aos judeus, como os maiores e melhores financistas. Então, logo depois dessa parte sublinhada, agora a gente fica mais à vontade para falar do renascimento das cidades, porque tudo foi atrelado a esse raciocínio e é uma Idade Média de segunda parte, de segunda etapa. Vamos ver como isso é explanado aqui, tendo claro como prumo a exclusão dos judeus. O renascimento das cidades a partir do ano 1000, lembrando que isso vai variar dependendo do local, mas em grande parte da Idade Média é o ano 1000, e alguns vai ser só no século XII, alguns chegam até no século XIII, alguns entram no renascimento comercial urbano apenas no século XV, pasme. Mas enfim,
o começo do processo de urbanização medieval vai trazer consigo a ascensão de novas classes mercantis, e essas classes mercantis vão competir com esses judeus pelo monopólio do comércio. Então vamos só sublinhar: renascimento das cidades, aí a gente depois sublinha classes mercantis competiam com os judeus pelo monopólio dos comércios, e já é de bom tamanho. Foi então aqui que os judeus começaram a se dedicar, além do artesanato, começaram a se dedicar a profissões tradicionalmente proibidas aos cristãos, como, por exemplo, o empréstimo de dinheiro a juros, considerado pela igreja um pecado, o pecado da usura, né? Contribuindo efetivamente para o nascimento e o florescimento dos bancos. Se foram vistos com suspeita crescente pelo povo, os ricos banqueiros judeus se mostraram, aliás, muito úteis aos soberanos e aos príncipes europeus. Sobretudo quando esses últimos, os príncipes, se dedicavam em alguma guerra. Em troca de dinheiro e financiamentos, os judeus receberam proteção quase que por toda parte e se estabeleceram em muitas regiões da Europa. Não é estranho, por exemplo, a gente associar isso quando o regime nazista toma todos e confisca os bens e propriedades dos judeus. Engraçado, né? A roupa que o judeu usava era queimada como suja, porque não queimavam seus bens e o seu ouro, né? Então eles eram nazistas, mas não eram malucos. Então a gente tem que pensar também que tem por trás sempre um fator econômico, e quando você vê, apesar da incursão humorística, mas a gente vê, por exemplo, algumas localidades que quando o Estado ia mal das pernas e havia uma recusa desses banqueiros em emprestar dinheiro para causas perdidas, como guerras inventadas para estimular a economia, muitos desses judeus eram atacados, seus bancos roubados e tomados de assalto pelo Estado, né? Encampavam essas instituições e roubavam na carta maior o dinheiro e todas as propriedades desses judeus. Então é conveniente que em algum momento esse judeu seja excluído, porque se eu falar, pega o judeu, enquanto você está correndo atrás dele, eu vou lá na casa dele, levo todo o ouro dele, levo tudo que tem no banco dele e fico aqui feliz e contente, enquanto você está extravasando seus dramas psicanalíticos e psiquiátricos existenciais, né, na sua condição de sociedade oprimida, que não recebe a contento o retorno desse Estado centralizado, urbano, cada vez mais depois do ano 1000. Então vejam que é sim uma nova Idade Média, é uma Idade Média diferente essa, né? É uma Idade Média onde diz ela, depois de 2 pontos, que esses judeus aí, eles vão receber proteção enquanto fazem empréstimos. Por quê? É aquela velha história. A troco de que um judeu se interessaria em emprestar dinheiro para receber proteção? Só quer receber proteção e negocia em troca de proteção quem está constantemente sob ameaça, né? Então isso deve ser considerado aí. Diz ela na adversativa, mas no clima de fanatismo religioso e intolerância que se espalhou junto com as cruzadas, voltaram também as perseguições que os massacraram às dezenas e milhares, sobretudo na Europa Central. Quem quiser sublinhar, é um trecho bom. No clima de fanatismo que se espalhou com as cruzadas, voltaram também as perseguições. Então não esqueçam que, depois daquele discurso inflamado do Papa Urbano II em Clermont e do início das Cruzadas, há um aumento considerável, exponencial e geométrico da perseguição e do massacre de judeus. A própria Igreja favoreceu a guetização, impondo-lhes primeiro em 1215 que vestissem roupas específicas, qualquer semelhança não é mera coincidência, e depois que portassem um distintivo amarelo para não serem confundidos com os cristãos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Podemos falar aqui dos nazistas obrigando a estrela no peito, das vestes diferenciadas, mas também podemos fazer uma comparação menos óbvia. Vamos lembrar do véu amarelo das prostitutas, né? É associar ele com o distintivo amarelo para não serem confundidos com o cristão e as mulheres não serem confundidas com as prostitutas. É uma ideia de sectarização. Quando eu exagero, apoio, estimulo
e do fomento a sectarismos significa que algo não vai bem. Significa que é necessário, né, naquela terminologia do Jared Diamond, aparecer as armas, os germes e o aço. Eu preciso ver a guerra, eu preciso ver a pandemia e eu preciso ver a tecnologia. Como aqui a tecnologia é muito primária em termos de comércio, eu vejo apenas uma modificação de uma natureza geral, onde que esses judeus vão ser mais excluídos? Onde que o Estado vai ficar mais desguarnecido? É pela guerra, cruzadas, e é pela peste, pela pandemia, a grande peste, a peste bubônica, a pandemia das pandemias que aconteceu ali no século XIV, que é o que ela fala já no próximo parágrafo, né? Então, em 1290, e aí, como foi colocado na observação, eles foram expulsos da Inglaterra, né, a expulsão desses judeus na Inglaterra, e no século XIV foram expulsos da França. Isso é muito relevante da gente colocar aqui, até porque, se a gente for pensar na expulsão desses judeus da Inglaterra, a situação já era periclitante. Esse é o chamado Édito de Expulsão, né, onde o Eduardo I, né, esse édito inicial é do Eduardo I, de 1290, ele formalmente ele expulsa todos os judeus da Inglaterra, e a pessoa pode perguntar o que está por trás disso? Um ódio, uma intolerância? O nobre Eduardo tinha preconceito com os judeus. Ora, seria muita infantilidade, muito naivete da nossa parte achar que Eduardo era apenas um intolerante. Na verdade, o ato de expulsão, ou o édito de expulsão de 1290, lavrado e recebido fé pública de Eduardo I da Inglaterra, gerou rendas absurdas para a Inglaterra, como apropriação dos empréstimos, apropriação das propriedades judaicas, e botou na mão do nosso rei, digo nosso apenas como uma forma aqui de oratória, né? Porque nunca foi nosso rei, mas ele ali recebeu um capital político que ele precisava muito para garantir que ele tivesse a mão maior na discussão com o parlamento inglês, coisa que ele não tinha. Então não se iluda, o Edict of Expulsion de Eduardo I da Inglaterra de 1290, que depois teve prosseguimento com outros monarcas ingleses ao longo, né, do século XIII, do século XIV, até chegar ao Eduardo III, são éditos feitos com interesses econômicos. Não pensem que era com o intuito exclusivamente religioso. Então, qual é o raciocínio geral que nós temos que ter aqui? A tal suspeita contra os judeus, que ela inicia mais esse parágrafo, ela se recrudesceu e vai se recrudescer ainda mais nos séculos seguintes, no século XIII e principalmente no século XIV. E por quê? Porque quando olhamos para todo lado, o renascimento comercial e urbano traz uma necessidade pecuniária. E essa necessidade pecuniária, uma vez que o dinheiro estava nas mãos dos judeus, pelas razões que já conversávamos, a questão da usura ser proibida e condenada pela igreja num mundo majoritariamente católico, pelo menos o Ocidente, cristão, majoritariamente católico, então esses judeus começaram a desenvolver. Agora, é claro, eu vendo aquilo crescer, não queria ficar de fora. E aí vem movimentos que vão responder a esse crescimento dos judeus. Um desses movimentos mais tarde vai ser a própria Reforma Protestante. Mas aqui ainda estamos no século XIII e no século XIV. O que, num primeiro momento, modifica e estimula a resposta a esse renascimento comercial e urbano são as necessidades diante da guerra, o enfraquecimento de algumas repúblicas, algumas monarquias, elas vão perdendo a sua estrutura e vão ficando desguarnecidas e precisando, claro, receberem um influxo de capitais. E esse influxo de capitais ele vai vir através da tomada do dinheiro e dos empréstimos desses judeus. Eu roubo tudo que é deles para garantir o meu. Nem tudo são flores. Se é que teve alguma flor no percurso da história desses excluídos, desses judeus.
Quando no século XIV a pior das coisas vem acontecer, que é uma peste de proporções mundiais para a época, né? Pelo menos do mundo conhecido, os judeus são acusados de serem a causa de todas as culpas, né? Eu não sei se vocês vão recordar, mas havia um texto, né? Havia um texto baseado numa obra, né? Um filme, se não me falha a memória, era um romance do Tom Clancy, que ele escreveu, chamado A Soma de Todos os Medos, né? The Sum of All Fears. Mal baratando Tom Clancy para a Idade Média, era o que acontecia com os judeus. Eles eram a soma de todos os medos, o culpado de todas as culpas, né? Se tudo tiver mal, coloque a culpa no judeu. O que dá lembrete a um velho ditado medieval que dizia: aquele que é capaz de rir quando tudo deu errado é porque já encontrou alguém para botar a culpa. E o mais fácil era botar a culpa no judeu, né? O judeu foi acusado de ser a causa de todas as pestilências, de ter envenenado os poços, prejudicado a água, e nem precisa dizer que durante a Grande Peste de 1347 a 1351, os judeus foram os culpados, óbvio. Eles é que botaram e espalharam a doença para todo lado. Entre as poucas vozes que levantaram-se na defesa dos judeus, estava, pasmem, a do Papa Clemente VI, que com uma série de bulas papais convida o clero a proteger os judeus, a rejeitar acusações infundadas contra os judeus. Se verdadeiramente, olha o raciocínio na condicional, né? Se verdadeiramente os judeus fossem culpados de envenenar poços, assim como poderiam ser culpados de ter matado Jesus e difundir o contágio, por que também judeu morria na pandemia, né? Por que o judeu era suicida, prejudicava os outros e acabava morrendo junto? Qualquer semelhança nunca vai ser mera coincidência. Essas ideias, elas se perpetuam na história. Não vamos nos iludir achando que a história não se repete. O que é curioso, historicamente falando, é que essas repetições, elas não são da mesma forma, mas elas são com o mesmo conteúdo. Sempre que eu tenho tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de pandemia, tempos de uma necessidade tecnológica que prejudica a humanidade, eu preciso de um bode expiatório. Sempre. E é só eu buscar para trás, e dá para a gente fazer uma longa lista de quem foram, aspas, os judeus em cada momento na história e quem foram os culpabilizados de todas as ocorrências, sejam elas, né, de germes, armas ou de aços, sempre parafraseando o livro do Jared Diamond, né? Armas, germes e aços, que são os três motores da civilização. A guerra, as pandemias, né? Que ele chama de germes, e a tecnologia, o aço. A população, porém, não ouvia as explicações, não queria, na verdade, ouvir, né? Não está nem aí para saber se alguém quer explicar ou defendê-los. O que importa é que eu tenha alguém para acusar. O linchamento dos presumíveis culpados era quase que uma diversão popular. Se o meu vizinho morreu todo enegrecido com a peste, se o meu filho morreu, se eu fiquei doente e por um milagre sobrevivi, nada melhor para reavivar o meu espírito humano que eu botar a minha melhor roupa e sair atacando um judeu, linchando, roubando a sua casa, pegando os seus bens, estuprando suas mulheres, e isso se torna uma verdadeira mania coletiva, pasmem, na Europa Central, né? Em janeiro de 1349, na Basileia, é um exemplo, os cidadãos se insurgiram contra as próprias autoridades que tinham proclamado criminoso quem praticasse violência contra os judeus. Ora, é a minha diversão de domingo, se eu não posso ir em meio de uma pandemia me divertir para matar um judeu, o que eu vou fazer da minha vida? Vou ficar trancafiado dentro de casa? Né? Então, eles ficaram revoltados. A polícia está me impedindo de sair de casa. As forças estatais não deixam eu sair de casa. Então eu vou lá e vou quebrar tudo. E agora, além de bater no judeu, eu também bato nas autoridades. Se eu pratico violência contra o judeu, eu sou condenado. Então eu vou caçar
vou caçar judeu, vou caçar quem quer caçar quem caça judeu, e aí eu resolvo todos os meus problemas na base do tapa, só para ser gentil. Muitos deles, capturados na cidade, foram trancados em um edifício e queimados vivos. Em Estrasburgo, mais um exemplo, como se não bastasse, né? E os exemplos abundam, ela aqui se restringe a dar dois, para a gente não ficar muito impressionado antes do fim do encontro. Em Estrasburgo, a população judaica foi reduzida pela metade na base da perseguição. Em Worms, em Frankfurt e em Mainz, foram os próprios judeus que acabaram se matando, queimando as próprias casas para não ser linchados pela multidão. Então, antes deles virem me pegar e eu morrer humilhado e na vergonha, eu prefiro tirar a própria vida. Qualquer semelhança não é mera coincidência. No fim da pestilência que varreu 1/3 das almas da Europa, e lembre-se que esses números são médios, alguns lugares na Europa, principalmente regiões da Itália, mais da metade da população morreu e algumas cidades simplesmente sumiram do mapa, os judeus sobreviveram, mas eram agora poucos milhares. E o drama continua, o perseguido dos perseguidos, os excluídos dos excluídos. No século XV eles são expulsos dos estados alemães, de onde os Ashkenazi, vocábulo que vem do termo em hebraico medieval para a Alemanha, chamado Askenaz, partiram para a região da Polônia, onde deram vida a uma cultura original, que é a cultura Yiddish, que nasce da síntese entre a cultura hebraica e as tradições da Europa Central e a tradição eslava. Os judeus espanhóis, também chamados de sefarditas ou sefaraditas, primeiro foram forçados a se converter ao cristianismo e começaram a ser chamados com desprezo de marranos, porque foram convertidos na marra, e depois perseguidos com apoio da própria Inquisição, auto-intitulada Santa, só era santa no nome, e acabaram sendo forçados a fugir. Expulsos oficialmente da Espanha em 1492, o ano fatídico para tudo na Espanha, né? Conquista da América, união da Espanha, Isabela, Castela, eles se fixam na África, na Turquia e, sobretudo, na Holanda, onde criam uma florescente comunidade de comércio cuja importância decisiva só vai aparecer lá no século XVII. Ou seja, os judeus foram catando seus frangalhos e só voltaram a algum tipo de apresentação razoável no cenário mundial 2 séculos depois. Grupos de judeus expulsos do reino dos europeus no século XV vão encontrar refúgio na Itália, mesmo que lá no século XVI os judeus romanos tenham sido forçados a se refugiarem em algumas regiões rurais do Lácio, né, a área onde fica Roma, e também da Toscana, ali Florença e seus arredores, onde se fixam constituindo importantes comunidades em Veneza, como vemos em Shakespeare, né? Muitos judeus em Veneza, Roma, Mantua e Cremona também aparecem com judeus em Shakespeare. Mas, com o fim da Idade Média, a época dos pogrões, o termo russo que significa devastação para os hebreus, ainda não havia terminado e, de fato, ainda não terminou. Né? Nós vemos diversos movimentos desde a fundação do Estado de Israel, ainda com a ideia de pogrão, vamos devastar, vamos eliminar, não há dignidade nesses judeus. Por mais que saibamos da importância da questão palestina e da sua necessidade de um ponto de vista histórico de corrigenda, né, a criação do Estado de Israel é um grande passo nesse sentido. Ainda temos que dar outros passos, porque ainda tem o outro lado da história, o outro lado da moeda. Talvez aquela situação de 1967 com a internacionalização da cidade velha de Jerusalém para manter ali uma idoneidade maior entre judeus e cristãos. Alguma dessa internacionalização é feita entre as próprias religiões, como, por exemplo, igrejas que os muçulmanos têm a chave e um abre e o outro fecha, né? O judeu abre e o cristão fecha, e assim, enfim, eles vão tentando criar algum tipo de estabilidade entre eles, mas é uma história longa de exclusão que ainda está longe de terminar e continua na ordem do dia, pasmem, mesmo passando-se pelo Holocausto, mesmo passando-se pelos pogrões, mesmo passando por tanta coisa, não só na Idade Média, não só na Era Antiga, na Idade Média, mas também na Idade Moderna e Contemporânea. Então, fecha aqui o capítulo de Os Excluídos junto com a seção dos judeus. Eu quero ver se alguém tem mais alguma colocação final sobre
essa questão que nós vimos no parágrafo último. Nós temos uma referência, até peço desculpa aqui por não saber a nomenclatura, mas nós vemos, por exemplo, alguns judeus que chegaram a ser expulsos de Portugal no século XIX, uma comunidade de judeus que foi formada em Recife, né? E ali alguns desses judeus eles mudaram de nome, mudaram, por exemplo, um era Rosenberg, mudou para Pereira, né? Isso teria acontecido mais ou menos ali no século XVIII. É uma questão eterna, perdura, né? O vínculo dessa história. Falhou aí isso que ele está colocando interessantemente, é um capítulo à parte da nossa história brasileira, que essa comunidade israelita no estado de Pernambuco, ela é bem razoável, né? Chega aí nas cifras cerca de 2.000 pessoas, mas isso tudo teria inicialmente chegado, esse fluxo migratório dos judeus no Recife, eles tinham umas 10.000 pessoas, mais ou menos, ali no estado como um todo, né, e na cidade do Recife. E esse fluxo migratório, no século XVII, traz justamente pessoas que vieram da Península Ibérica, alguns muito de Portugal, porque Portugal teve uma conversão em massa desses judeus ao cristianismo, que vinham com aquela alcunha de cristão novo, né? Os famosos Pereira, os Nogueiras, os nomes de árvore, os nomes de pedra, né? E os nomes de bicho, né? Os leões da vida, os coelhos que começaram a aparecer, e essa a ideia dos cripto-judeus, começaram a fugir, né? Mais interessantemente, lá atrás, existem registros no século XVI já de existirem 2 sinagogas em Pernambuco, né? Uma que era no Alto da Ribeira e outra que ficava em Camaragibe. Já existiam essas 2 sinagogas desde 1580, 1595 aproximadamente. E também com o advindo de judeus da Holanda, né? Vamos lembrar que diversos dele, com a colonização, andaram parando aqui, que são os filhos de Vanderlei, né? Andaram chegando. Então sai de cena, nos primeiros momentos, aquela figura do português inquisidor, e entra o holandês aí, que era um pouco mais tolerante, aceitava a chegada dos judeus. E é um período, para os judeus, de produção muito fértil, mas é um período bastante curto, né? E o que se tem hoje são os herdeiros dessa turma, né? Aqueles que ainda têm algum vínculo. E foi uma situação muito semelhante ao que aconteceu, por exemplo, em Nova York, onde os judeus fundaram ali uma nova Amsterdã, e depois aquilo se tornou uma colônia inglesa, onde inicialmente era uma formação, né, pasmem, de alguns tentando chegar e embarcavam aí, vindo no Recife, alguns outros foram para Nova York, criaram ali um povoado, né? E há até relatos de um navio que chegou, isso aí já são histórias da população, mas havia um navio que teria naufragado. Eles gostam de dar um pouco de mítica à fundação de Nova York, e esse navio teria naufragado em pleno Caribe, e aí 23 judeus sobreviventes conseguiram, a duras penas, sabe-se lá como, sair do Caribe e chegar em Nova York, lá em cima, e fundar ali um povoado e criar uma pequena congregação judaica que depois se transformou na cidade de Nova York. Mas é um capítulo à parte curioso, né? A gente poder colocar essa parte, encerrar aqui, né? Essa parte dos judeus, lembrando dos judeus em Pernambuco, e um movimento migratório que manteve-se ao longo da Idade Moderna, século XV, século XVI, porque aí vem a Inquisição, né? Então, século XVII, século XVIII, século XIX, e muitos deles agora tentando fazer o movimento inverso desse movimento migratório. Então, eu encerro aqui a nossa gravação, deixo o registro para quando nós voltarmos, estivermos na
no novo capítulo aqui da vida secreta na Idade Média.